Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Continuando o nosso assunto, onde nós estávamos falando sobre a vegetação no mundo inteiro, agora nós iremos abordar como é que está a vegetação em território brasileiro, ok? A vegetação em território brasileiro ela é dividida em quatro formações, que são as florestais, as campestres, as complexas e as litorâneas. Essa classificação foi feita por essa geógrafa que vocês estão vendo, Dora Amarantes, e dessa forma ela faz essa classificação da vegetação original do Brasil, que hoje ela está muito modificada pela ação antrópica, pela ação do homem na natureza. Ok? Essa aqui é o mapa brasileiro e dessa forma está distribuída a vegetação em nosso território. Vocês percebem que a maior delas é a verde, que é a floresta amazônica, e aqui no nosso Nordeste nós temos algumas, como a vegetação litorânea, essa roxa, nós temos também a Mata Atlântica e nós temos a Caatinga. Vamos lá, Nordeste aqui. As formações campestres. Na aula passada eu falei que as formações campestres são os campos, e os campos, como vocês conseguem ver na imagem e vocês conhecem muito bem, é uma vegetação rasteira, não é vegetação nem de médio porte, que é arbusto, e nem herbácea, que são as de grande porte. Lembrando que temos aqui as três herbáceas, não, arbóreas, desculpem, os três tipos de vegetações: as árvores arbóreas, que são de grande porte, as árvores de médio porte, os arbustos, e esses campos, a vegetação rasteira, que são as gramíneas. Então vamos lá. O campo vai ser a gramínea, ou seja, a vegetação rasteira. Nós encontramos em todo o Brasil e em cada local ela é um pouquinho diferente graças ao o clima e o domínio que ela se encontra. Ela é muito utilizada na pecuária, que é uma atividade econômica uma atividade econômica muito comum nessas regiões e no nosso Brasil inteiro. Esses campos eles são mais encontrados lá no sul do país, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Nós temos também as formações litorâneas, e isso para quem frequenta praias é muito comum da gente conseguir observar elas. Essas formações litorâneas, como o próprio nome indica, ela está em toda porção do litoral brasileiro, da costa brasileira, e a umidade que esse local vai ter e o tipo de solo vai determinar se essa formação vai ser dessa primeira imagem, a do mangue, ou se vai ser a segunda imagem da restinga. Bom, essa primeira do mangue, ela é de Santa Catarina até o Amapá, ou seja, ela é do litoral inteiro aqui do Brasil. Deixa eu só colocar aqui o mapa brasileiro. Pronto, ela vai ser essa formação aqui inteira. Então ela vai ser toda a costa brasileira. Sendo assim, ela tem uma vegetação com pouca variedade, ou seja, não tem uma grande quantidade de espécies. E a sua vegetação ela é alófitas, alófilas, difícil o nome, né? E higrófilas. O que significa isso? Que ela se desenvolve em um local com grande quantidade de sal e uma grande quantidade de umidade. Então, mesmo sendo uma água doce ou salgada, essa vegetação ela consegue se manter, ok? É, Graças a isso, as presenças ali de animais e essas espécies vivas são muito fortes. Qualquer matéria orgânica nesse mangue aqui é muito forte. Inclusive, a extração de caranguejos é feita justamente nesse mangue.
Bom, aí só um corajoso para colocar a mão aqui e extrair o caranguejo de lá, não é mesmo? Vamos lá. Essa vegetação do mangue, ela está sendo destruída por causa da urbanização. Porque como nossas cidades estão crescendo, então alguns poluentes e até mesmo alguns desmatamentos estão sendo feitos por causa desse crescimento das cidades. Então, quanto mais as cidades crescem, mais essas vegetações perdem espaço. Essas aqui são as restingas, que a gente encontra muito em praticamente todas as praias que a gente conhece. Elas ocorrem em solos arenosos ao longo da planície costeiras. Ela é mais ou menos como se fosse um cordão vegetal. Quem vai para a praia conhece e agora você sabe o nome dela, é restinga. Bom, nós temos também as formações complexas. Essas formações complexas são vegetais arbustivos e herbáceos. O principal deles é o cerrado, que eu falei para vocês na aula passada. Ele é o segundo ecossistema mais extenso do Brasil, que significa ele é o segundo maior ecossistema, formação vegetal brasileiro. E de que forma que esse cerrado ele é constituído? Vamos aqui. Ele é constituído por pequenas árvores, que é o que vocês estão vendo, retorcidas com cascas grossas, geralmente caducifólias, que são essas raízes profundas. Então, ela vai ser dessa seguinte forma: ela vai ser torta, da forma que vocês estão vendo, vai estar sempre rodeada dessa vegetação rasteira e as suas raízes vão ser muito profundas para extrair toda a umidade dentro do solo. Então, dessa forma, vai ser considerado o cerrado brasileiro, que ele vem sendo destruído por causa da criação de gado e da agricultura, que é a pecuária e a agricultura, ok? E as queimadas. Já a caatinga é a formação que nós temos aqui no nosso Nordeste. Ela é composta por uma vegetação que é um clima predominantemente, ou seja, maioria do tempo, semiárido. O que é um clima semiárido? É um clima seco, ok? Com pouca quantidade de chuvas, então uma vegetação que não vai ser uma vegetação arbórea, não vai ser uma vegetação de grande porte. O que vai prejudicar essa vegetação vai ser a falta de precipitações, que é a quantidade pequena de chuvas, e a presença de rios temporários, ok? Também esse relevo formado por planaltos e depressões vai prejudicar bastante essa vegetação de se desenvolver, fora que a agricultura e a pecuária também vai fazer com que essa vegetação aqui seja desgastada. Bom, nós temos o Pantanal, que nós estamos tendo notícias tristes e assustadoras desse crime que está sendo cometido pelo, enfim, pelos infratores. É uma das maiores vegetações e mais importantes que nós temos aqui no nosso país, e ela é um pouquinho complexa porque ela tem vegetais de todos os outros ecossistemas brasileiros. Ou seja, o Pantanal ele tem um pouquinho de cada vegetação que a gente já estudou agora, por isso ele é tão rico. E nós temos três regiões que a gente destaca aqui no Pantanal. A primeira são nas áreas mais baixas, que vocês estão vendo, que são as gramíneas formadas por planícies alagadas, que significa essa vegetação rasteira próximas a lagos. A segunda a gente encontra por causa de áreas inundadas por causa de chuvas dessas cheias. E essa vegetação é uma vegetação rasteira que se mistura com arbustos. Lembrando, os arbustos são vegetações de médio porte. Elas nem são essas vegetações rasteiras aqui e nem são as maiores vegetações como essa, por exemplo.
São vegetações que a gente encontra aqui no Cerrado, de médio porte. E a última delas é aqui. A terceira se encontra nas partes mais altas do relevo, com a presença de espécies do cerrado, sendo algumas espécies parecidíssimas com as que vocês acabaram de ver aqui. Então, nos locais mais altos do Pantanal, essas espécies que vocês estão vendo agora vai ser bem comuns de serem achadas. Uma pena que essas queimadas estão destruindo esse bioma brasileiro que é importantíssimo para a vida aqui no nosso país. E além disso, além das queimadas, o turismo e a agropecuária vem destruindo o Pantanal também. Bom, as formações florestais brasileiras. O predomínio dessas florestas, como eu já falei em umas 3 aulas para vocês, é de clima quente e úmido, ou seja, é quente e chove bastante, e dessa forma fez com que essa vegetação ela se fixasse e se tornasse esse ciclo hidrológico que nós temos atualmente. A maior delas que nós temos é a floresta amazônica e elas são classificadas em latifoliada e aciculifoliada. Bom, vamos lá. Essas vegetações vão ter aquilo que eu já expliquei para vocês. As folhas grandes, que vai ser latifoliadas, e adaptadas à presença de muita água hidrófila, porque chove bastante. Algo que vem destruindo bastante esses tipos de vegetação é a agricultura, a pecuária, a extração de minerais nessa região e as queimadas. Isso acontece também aqui na Mata Atlântica, essa floresta linda que vocês estão vendo aqui. A Mata Atlântica, ela é uma das mais importantes brasileiras, florestas brasileiras, porque é nela que tem o pau-brasil, que foi extraído desde quando os portugueses vieram para cá. E ela é muito grande. Ela se estende do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E hoje em dia ela foi tão devastada, ela foi tão extraída, que daquela floresta inteira, quando os portugueses vieram para cá, nós só temos 7% da mata original. Continuando, nós temos a mata dos cocais, que é uma vegetação que faz uma transição entre o clima equatorial úmido e o semiárido nordestino. Essa imagem que vocês estão vendo aqui. Quando vocês estão indo para um local com praia, também é capaz de vocês encontrarem essa vegetação. Ela vai sair desse local, que é uma vegetação muito maior, como vocês estão vendo, e vai chegar na região que é mais próximo ao Nordeste, que possui essa caatinga. Então ela vai ser a transição, ela vai ser o meio-campo das duas vegetações. Então ela vai ter esse formato. E as matas da araucárias, ela é relativamente homogênea e possui folhas finas, é essa que vocês estão vendo aqui. E ela é interessante isso, pessoal, que ela tem essas folhas finas e longas, como vocês estão vendo, justamente para evitar a perda de umidade, para não desperdiçar a água que entram entre elas. Como vocês estão vendo, olha como que é essa vegetação onde eu estou riscando aqui. Então elas possuem esse formato justamente para evitar uma perda de umidade muito grande dessas vegetações. Ela vai do sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul, então ali no sudeste e sul do país. E de 100%, apenas 5% dessa área está sendo preservada. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar algumas atividades para vocês na plataforma. Vocês respondam ela e a gente se encontra no nosso horário. Abraço e até mais.